justifica, o Senhor que paga um preço, é o Senhor que deu por nós a sua vida. E nós somos justificados através da fé, porque quando nós vimos o sacrifício de Jesus e nós cremos que Jesus, ele era poderoso para nos perdoar os pecados, e nós cremos, nós fomos então justificados. Jesus, ele justificou a nossa vida através do sangue dele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A justificação, ela é algo que só acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos ser justificados. Porque é o sangue de Jesus que nos justifica. Por quê? Porque para Deus, ele olhou lá do céu, irmãos, e não viu um justo sequer. Precisou Jesus vir, morrer no nosso lugar, porque ele era justo, nele não tinha pecado. Isaías fala, nele não havia dolo, não havia pecado. Então, através do sangue de Jesus, quando ele morreu na cruz e ele verteu o sangue. Por que o sangue? Porque quando Adão e Eva pecaram, o jeito de remir o pecado foi quando Deus matou aqueles cordeiros e foi feito uma veste para Adão e Eva. E aí Deus falou para ele, olha, um dia vai vir um cordeiro perfeito que vai perdoar o seu pecado. Mas interessante que passou algum tempo e ainda não era sacrificado nenhum cordeiro na presença de Deus. Tanto é que o pecado de Caim e Abel, né? O pecado de Caim, ele foi e deu aquilo que era o resto. E Abel deu das primícias, mas não eram animais, eram legumes. Era a colheita que eles tinham feito. Então, depois que acontece isso, então começa-se a invocar o nome do Senhor. E quando eles invocam o nome do Senhor, talvez porque Adão conte a história para eles, né? E venha vindo a tradição, e aí então Deus institui o derramamento de sangue. Quando o povo de Israel começa ali, então Deus começa a dar as diretrizes, ele vai dando a diretriz para Abraão. Porque quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, eu te chamo para ser uma grande nação. Primeira coisa que ele faz um sinal, que era a diferença do povo de Israel. Ele corta o prepulso, né, com o sinal de consagração. E Deus, que sabe todas as coisas, sabe-se que hoje o menor índice de câncer de colo do útero, e não existe, aliás, nada, é em Israel, por causa dessa cirurgia que é feita no homem, quando ele tem 7 dias de idade. E esse sinal foi um sinal instituído por quem? Por Deus. Deus institui esse sinal. Tanto é que para você ser judeu, você tem que ter, para você fazer parte do povo de Israel, o homem ele tem que estar circuncidado. Quando chega aquele povo que quer se reunir com Israel, quer fazer aliança com Israel, né? E ali eu não lembro se é Josué, se é Josué, né? Que eles chegam e eles querem fazer aliança, e Josué fala: então, tudo bem, vocês querem fazer aliança, então tem que ser do mesmo jeito que a gente. Corta o prepúcio. Só que para uma criança de 7 dias é uma coisa, e para um homem adulto já é outra. E aí, quando eles estavam no pior dia lá de dor, eles vão, o povo de Israel vai e elimina todos eles. Por quê? Porque Deus não está na mistura. Deus não aceita mistura. Às vezes a gente acha assim, ai, mas será?
"Ah, mas aquela igreja pratica tantas coisas", mas irmão, se tiver um princípio de Deus errado, porque eu estava conversando com uma pessoa que é católica, e eles, olha, eu fiquei até com vergonha, acho que jejua mais que nós. Mas está fazendo oração para quem? A sua oração tem que ter endereço, ela é em nome de Jesus. Não adianta eu fazer qualquer oração, ela não chega no céu, irmãos, porque a Bíblia nos fala isso. A palavra do Senhor fala: "Olhe, quando orardes, orais em meu nome, e crendo recebereis". Então tem que ser em nome de Jesus. E Deus não aceita adoração a ídolos. Isso é uma das coisas de abominação do Senhor. O povo de Israel foi massacrado, muitas vezes foi levado para o Egito cativo por causa do quê? Da idolatria que entrou. Por quê? Porque não era aceito. Deus nunca aceitou, nunca vai aceitar, irmãos. Então, irmãos, se tem alguém lá, eu sou crente, eu oro, eu falo isso, eu falo aquilo. Mas, irmão, se tiver um pecado da idolatria, os pecados que Deus abomina. "Ah, irmã, mas você está sendo radical, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado". Sim, mas a consequência dele existe. Agora não tem pecado que Deus não possa perdoar. Mas quando a Bíblia fala que quando as pessoas elas são decorrentes, e elas novamente expõem Deus à vergonha, à ignomínia. Paulo retrata isso. Essas pessoas não têm parte com Deus. Por quê? Porque elas não se arrependeram. Essa é a verdade. E nós, irmãos, sabemos que para os nossos pecados serem perdoados tem que ter arrependimento e tem que ter mudança de atitude de vida. Jesus, ele veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus, ele fala: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da casa de Israel". E Jesus nunca falou para eu, para mim, para você: "Olha, permaneça aí do jeito do pecado". Não, Jesus falou: "Vá e não peques mais". Quantas vezes Jesus falou isso? Jesus trazia cura para a pessoa, para aquela mulher hemorrágica, ele fala isso. Para o homem que estava lá há 38 anos esperando as águas lá de Siloé se movimentar, ele cura o homem e fala para ele: "Pega seu leito, anda, vai para a tua casa e não peques mais". Porque quando o pecado ele é recorrente na nossa vida, é sinal que nós não estamos prontos para receber o perdão de Deus. Porque nem eu e você nos perdoamos. Por quê? Porque é a recorrência do pecado, toda hora aquilo lá volta. E nós temos que pedir para o Senhor, por isso que é errado, irmãos, a gente falar: "Senhor, limpa, tira a multidão dos meus pecados". Não, irmãos, pecado tem nome. Pecado tem que ser falado: "Senhor, olha, eu errei assim, aconteceu assim, assim". Ó, irmãos, na minha vida, quantas vezes eu pedi perdão para o Senhor, e quando tem algo que está de novo lá no meu coração, que vem doer no meu coração, eu falo: "Não, esse negócio não está perdoado", porque o Espírito Santo está fazendo eu lembrar de novo. E há pouco tempo veio para mim, aconteceu algo na minha família que me balançou muito. E eu orando por essa pessoa e chorando por essa pessoa, eu falei: "Senhor, eu não sou digna de acusar essa pessoa, porque eu também errei, eu também pequei, eu também fiz". E aí eu comecei a falar para o Senhor e eu pedi, irmãos, eu pedi perdão para o Senhor daquele pecado, mas eu enumerei frases que eu nunca tinha falado para o Senhor. Eu tive coragem de falar coisas que eu não queria, nem meu ouvido queria ouvir. E é isso que Deus quer de mim, de você, a sinceridade. Um coração sincero, um coração quebrantado, não desprezará o Senhor.
E precisa confissão, precisa laver para que haja justificação. Pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Aqui em Romanos 3, no versículo 21, fala assim: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dante cometido sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus. Ele nos perdoou, ele nos deu essa condição. Irmãos, e que coisa mais linda é o que Deus pode fazer na nossa vida. Quando Jesus ele ressuscita aqui no 4:25, ele fala assim: olha, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a sua justificação. Deus ele vem nos justificando, ele vem cuidando. Ele vem cuidando da minha vida, da sua vida, para que tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, ele possa nos perdoar. Mas Paulo fala: olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei das coisas próprias de menino. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador e você começa a entregar a sua vida para Ele, você começa a ter uma mudança. O processo de santificação, ele é muitas vezes duro e às vezes é demorado. Agora, tem pessoas que vêm de maneira diferente. Às vezes tem irmãos que chegam para a igreja e Deus faz, assim, uma varredura. Por que que acontece isso na vida de uma pessoa e na vida de outra não? Porque, irmãos, nós somos diferentes. Mas aquela pessoa que muitas vezes ela vem para Jesus, ela tem uma entrega. A entrega que é a diferença. A entrega que é total. A entrega que é totalmente para o Senhor, porque muitas vezes nós entregamos partes da nossa vida. Nós entregamos parte, nós queremos que Deus, olha, Senhor, tá, o Senhor convida o Senhor para vir na minha casa, mas olha, esse quartinho aqui, o Senhor não entra não, tá? Tem umas coisas aí que eu não quero que o Senhor mexa, né? Não quero nem que o Senhor veja. Será que nós temos feito isso com o Senhor? Muitas vezes nós fazemos, irmãos. Às vezes por medo, às vezes por ignorância, mas às vezes porque nós estamos presos. Irmãos, eu tive uma visão terça-feira retrasada aqui, e eu vi muitas, eu não vi o rosto das pessoas, mas eu vi muitos pés. Tinha uns que estavam enlaçados com correntes grossas, outros estavam enlaçados com fitilhos finos, mas estavam enlaçados. E Deus ele quer nos soltar, porque Jesus ele veio para nos libertar. E às vezes nós ficamos presos em convenções, em achômetros, porque eu quero, porque eu acho. E aí Deus fala: olha, é do meu jeito. Irmãos, Deus fez tanta coisa na minha vida que eu achava que era daquele jeito, que eu queria que fosse daquele jeito. Deus falou assim: vai ser do meu. Vou fazer do jeito que eu quero. E Deus fez do jeito que ele quis. Quando eu me separei,
do Pantaroto, do pai do Pedro, eh, por incrível que pareça, né, a Madalena já tinha revelado que eu não ia ficar com ele, mas o Aristeu e a Rocilda, eu estava indo pouco lá em João Ramalho, eles não tiveram coragem de me falar. Eu falei: "Devia ter me falado", né. E quando houve a separação, houve, assim, da parte dele, uma perseguição, por 10 anos só. E isso me afligia, porque me magoava, me deixava mais vulnerável. Então, assim, eu orava muito, mas precisava ter, além de uma entrega, precisava fazer algo que eu achava que não era necessário da minha parte fazer. E um dia, num jejum, Deus falou para mim: "Olha, para fechar uma brecha, vá e peça perdão para ele. Peça perdão para ele, que eu vou colocar na sua boca". E eu cheguei lá e naquele dia, morrendo de medo, né, de apanhar, sei lá, que às vezes as pessoas, eu nunca apanhei dele, mas as palavras muitas vezes batem. Hum. E eu fui sozinha, e eu subi, e quando eu fui falar, ele não acreditou em mim. Aí ele falou: "Bom, você não está acreditando, então tal, ó, fulano de tal, você construiu com fulano de tal? Pois me ligou, perguntou se podia, eu falei para te dar o projeto. Fulano de tal me ligou e falou que queria fazer uma casa, mas é meu amigo, falou que se eu ia ficar ofendida de você", eu falei: "De jeito nenhum, pode fazer". Fulano de tal, fui falando várias pessoas. E, por incrível que pareça, esse ato que Deus mandou fazer, trouxe para mim um peso de glória, irmãos. Algo aconteceu no reino espiritual. E aí eu nunca mais fui numa delegacia, porque eu conhecia quase todas, por desobediência. 5 minutos para entregar o Pedro, boletim. Então, às vezes a gente acha que não é necessário a gente fazer, porque não, eu não tenho essa culpa, a culpa não é minha, é do fulano. Mas Deus quer que você faça. Porque tem hora que a gente tem que se humilhar diante de Deus. Falar: "Senhor, eu não sou nada, eu não estou entendendo, mas o Senhor está mandando? Vou fazer". É isso que eu estou falando, irmãos. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus, era a vontade do meu pai, e eu queria agradar a Deus, eu queria ter comunhão com Deus. Mas uma das coisas da justificação é a obediência. Quando nós somos obedientes, nós somos justificados. Aonde que está isso? Romanos 5,18. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, através da obediência de Jesus. Jesus, ele foi obediente. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Irmãos, é isso que Jesus está falando para mim e para você. Olha, às vezes você acha que você não está errado, mas você fala: "Eu aceito, Jesus. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Estou nas tuas mãos". Foi o que Jesus fez. E nós precisamos nos achegar a Jesus, porque às vezes nós temos coisas no nosso coração que Deus está falando muito tempo para a gente fazer, a gente não tem coragem. Mas Jesus deseja fazer isso. Através da oração, irmãos, nós somos justificados. Lucas 18, ele fala isso da justificação através da oração, porque Jesus, ele nos justifica, o sangue de Jesus nos justifica, mas a oração, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós somos justificados. Aqui 18:14, digo-vos que desceu o justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer um de si que se exalta será humilhado e qualquer um de si que se mesmo
humilha será exaltado. Aqui era o publicano que estava lá na igreja e o fariseu lá de pé, né, orando, fazendo as suas orações, e o publicano lá no canto, batendo no seu peito e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus estava falando: olha, aquele lá eu justifico, porque ele estava pedindo a sua misericórdia. E Deus entrou com a misericórdia. Jesus deixa registrado aqui na sua parábola, a parábola do fariseu e do publicano, para que eu e você lembremos disso. Porque Jesus, ele nos justifica através da oração. Por isso que nós temos que orar e pedir para o Senhor perdão, pedir para o Senhor misericórdia, pedir para o Senhor a mão dele, o cuidado dele, a justiça dele. Irmãos, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele foi justificado. Abraão foi justificado através da sua obediência. Quando ele vai, Deus manda ali matar Isaque. E ele vai, sem hesitar, pega o Isaque, leva o Isaque. E quando Isaque pergunta para ele: pai, vês aqui o cutelo, o fogo, onde está o cordeiro? Que ele responde para o Isaque entendeu. Deus proverá para si, meu filho. Ele estava falando: olha, é para você. Na hora Isaac entendeu. E Isaac, ele foi obediente, porque ele era um moço muito mais forte que Abraão, ele podia falar: "Não, espera aí, isso aí é abominação. Deus nunca quis que oferecesse crianças". Ele podia ter se rebelado: "Meu pai está louco". Mas como o pai falou: "Deus proverá para si, meu filho". Ele ainda sentiu o amor do pai dele, e ele falou: "Eu vou obedecer". Irmãos, e foi até a última hora, quando Abraão levanta o cutelo, Deus fala com ele. Foi até a última hora. Às vezes, nós queremos que Deus age, Senhor, faz alguma coisa antes de acontecer, antes de acontecer. E às vezes Deus deixa a gente passar a prova até na última hora, para ver se eu e você temos fé, para ver se eu e você vamos ser justificados na nossa obediência. Por isso que nós temos que ter esse pedir oração, irmãos, constantemente falando com o Senhor, porque quando a gente está orando, Deus ele vai trabalhando. Deus ele trabalha. Aí, ó, a Ana estava orando lá, Deus está trabalhando naquele coração. E ainda vai abençoar. O pastor Lutero sempre falava: ora pela pessoa que está te incomodando, que às vezes transferência para a pessoa. Abençoa a pessoa. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio no poder da oração. Irmãos, eu tô vendo umas coisas acontecer lá no Jupira, que eu assim, alegrou muito meu coração esse ano. Então eu tô vendo promessas sendo cumpridas, de coisa que eu orei há 10 anos atrás, até mais tempo, acho que quase 15 anos atrás. Coisas que Deus prometeu lá atrás, faz 15 anos, estão começando a acontecer. E Deus, ele sabe de todas as coisas. E Deus vai fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque é desejo dele, está no coração dele. E tem coisas que nós não podemos lutar contra. Agora faz 15 anos. Quantos anos faz que você está orando? Agora vamos lá. Paulo, depois que ele se converteu, os estudos falam que ele demorou quase 17 anos para pregar efetivamente o evangelho e escrever as cartas. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele teve que ir lá trabalhar no meio dos crentes, porque ele era uma pessoa difícil e dura, e Deus teve que moldar o caráter dele. Aí levou ele o quê? Um homem que era rico, porque ele fazia parte do sinédrio. Então ele devia ser de muitas posses. Mas eu não sei o que aconteceu lá, né? Deus nunca curou ele do espinho da carne,
que nunca definiram também que era o espinho na carne, se era o problema de visão que ele teve por ter visto aquela visão no caminho de Damasco, ficou as escamas. Dizem que pode ter sido isso. Dizem que pode ter sido a sogra de Paulo que perseguia ele. Dizem estudiosos que pode ter sido que esse espinho na carne que ele fala, vai dizer: Senhor, se possível for, me livra desse espinho na carne, né? Então, olha só, né? Não está na Bíblia, irmãos, mas os estudiosos falam que tem essas duas possibilidades. Fique com a qual você achar melhor, né? Mas ele ora várias vezes: Senhor, me livra desse espinho na carne. E ele foi livre? Não. E ele não escreveu tudo isso aqui porque ele sentia o peso da palavra de Deus, e ele ficou esse tempo todo fazendo o quê, irmãos? Fazendo tenda. Ele foi, ó, fazer coisa com o trabalho manual, porque ele não podia ser pesado para os irmãos. E ele, enquanto ele fazia tenda, ele aprendia com os irmãos que estavam fazendo tenda com ele a ser crente. A mulher hemorrágica demorou 12 anos para ser curada. Durante 12 anos. Aquele homem lá no caminho, no poço, 38 anos. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus têm que acontecer hoje. E Deus quer trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Deus, ele está trabalhando no nosso coração. Eu me lembro que na sala da minha casa, Deus falou que Deus estava dando para o Rubem a unção de Davi. E sábado lá, né, o irmão vendo a Renata contar do testemunho dela, falou para ele, falei: eu vi a sua fé. E quando o Rubem foi cantar, os jovens começaram a levantar e a pular e a glorificar. É uma promessa que o Rubem tem na vida dele? Sim, Deus não tirou a promessa. Mas se tivesse ido lá pelo caminho, né, que ele estava querendo ir, Deus estava retirando da promessa dele. Aí o que que Deus fez? Até a criatura entender, né, deu lá uma pedra no rio, teve que colocar catéter, né. Aí entendeu que Deus estava falando para ele que aquela vida não era para ele. Né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus faz cada coisa na nossa vida que às vezes a gente não entende, mas é para o nosso bem, para o nosso amor. Deus, ele nos ama e ele quer que nós vamos morar no céu com ele. E quando Deus tem um chamado na sua vida, não adianta fugir do chamado. Que Deus, ele se incumbe de colocar você nos caminhos dele. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas vem. O Marco Neto ficou quantos anos longe dos caminhos do Senhor? E a Fernanda e o Marco orando, e orando, e orando. O dia que ele chegou lá em Miami, né? O pastor falou assim: tem uma pessoa que está aqui dentro, que os seus pais oram para você voltar para a igreja, que você tá desviado. E começou a falar, e foi falando a vida do Marco Neto. Falou: se você não vier aqui, eu vou te buscar, eu sei onde você está. Deus já me mostrou você. Aí ele levantou e foi lá na frente. Foi o dia que ele se reconciliou com Jesus. Precisou ir lá nos Estados Unidos, né? Foi o André, né? O André Valadão, que Deus usou para falar com ele. Olha que tremendo. A Gracinha me contou que o marido dela, né, questionador das coisas de Deus, foi na Rússia, irmãos. Aí viu uma flâmula lá escrito Jesus em português. Foi, tem uma flâmula escrito Jesus em português. Será que tem alguém em português? Chegou lá, tinha um pastor, todo mundo falando em russo. O pastor veio até ele, falou: você é brasileiro? Pois eu estava orando e Deus falou que hoje vinha um brasileiro aqui e eu tenho um recado para te dar. Começou a falar de Jesus para ele.
Tá vendo, irmãos? O que que Deus faz? Leva o cara lá para a Rússia, pega um pastor que não conhece, nunca tinha visto ele e fala: "Eu sonhei com você. Eu sonhei que você vinha hoje aqui. Deus me avisou". E aí pregou a palavra de Deus para ele, falou de Jesus. Aí, como se não fosse muito, chegou em São Paulo, foi lá numa igreja junto com a irmã dele lá, foi numa igreja pentecostal ou comunidade, e ele assistindo um telão, assim, e a Gracinha falou que o pastor começou a falar com ele. Falou: "Você tem um sócio, o sócio te traiu, e a sua vida tá assim, assim, assim", e a Gracinha: "Opa, parece que tá falando do Luiz?". O pastor veio e colocou a mão nele, falou assim: "Você, entrega a sua vida para Jesus". Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele quer fazer, Ele faz. E glória a Deus, sabe, irmãos, porque todo problema que a Gracinha teve, tinha gente que me questionava, que muitas vezes ela foi para João Ramalho comigo, uma vez até dormiu na minha casa, e o pessoal questionando: "Mas por que que você não fala para ela separar?". Falei: "Deus nunca falou isso. Eu não posso falar aquilo que Deus não falou". Muito pelo contrário, Deus sempre falou para ela crer. Então é Deus, irmãos. E Deus, ele pode todas as coisas. E glória a Deus que a irmã Gracinha continua crendo que Deus vai fazer a obra na vida do marido dela. Quando vai ser, irmãos? Não sei, porque Deus tem o seu tempo. Para ela pode estar demorado, mas para Deus pode ser que seja só 10 segundos depois que ele foi embora. E nós temos que aguardar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Irmãos, aqui ele fala algo também em Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Às vezes a gente não entende, né? A ira vindoura, a ira de Deus. Porque eu lembro muito do Marcelo. O Marcelo falava assim, 2 coisas que ele falava bem verdadeiro, ele falou: "Se você tiver todo o ouro do mundo, for o cara mais rico do mundo, se estiver no deserto, e você quiser um copo d'água, você vende tudo que você tem pelo copo d'água. Não tem valor para você, ali, aquele dinheiro". E ele falava: "Hoje nós somos servos e estamos na graça, mas um dia vai chegar o justo juiz". Um dia Jesus vai ser o juiz das nossas vidas. E aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós vamos poder estar lá no céu com Jesus, justificados. Amém, glória a Deus. Por isso, irmão, nós temos que continuar na presença de Deus, na caminhada cristã. Pode estar difícil, irmão Mauri, que eu sei que não está fácil para você. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala assim para você: "Olha, eu estou com você e eu estou cuidando de você". Deus está trabalhando no seu coração. Deus está moldando você. E Deus nunca vai deixar faltar para você, viu? E Deus tem promessa de bênção na sua vida. Por isso, alegra seu coração e peça para o Senhor: Senhor, entre na oração, irmão, entra no propósito. Um propósito de jejum, vocês 2, para Deus mostrar o caminho, né. Nós estamos nessa campanha de quebra de maldição, e Deus vai fazer, irmãos, coisa nova na nossa vida, porque Deus tem para quebrar a maldição. Palavras que foram faladas, que foram lançadas, que nos perseguem muitas vezes, parece que tem frases que perseguem a nossa vida. Deus quer quebrar isso. Em nome de Jesus. Deus quer trazer vida nova para nós. Porque, irmãos, Deus ele tem coisas tão lindas para nós, e às vezes nós estamos tão focados só numa coisa,
E nós esquecemos de ver o resto. O Samuel, o o primo Samuel, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem hiperfoco. A visão dele é como se fosse um cone. Então ele não enxerga o que está aqui do lado. Ele enxerga só o que está na frente dele. E esse cone, ele está fechando. Cada vez está ficando menor. E às vezes nós estamos que nem o Samuel. A nossa visão está fechando e Deus tem que fazer o quê? Abrir. Porque às vezes a gente olha de um lado e olha do outro, se a gente está lá, a nossa bênção, a nossa vitória. E Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Pede para o Senhor falar com você. Irmãos, às vezes, Deus requer coisas da gente que não é fácil. Às vezes são requeridas de nós coisas que são difíceis. E às vezes Deus não nos dá um prazo, um dia, que Deus vai responder, que vai acontecer. E você tem que ficar só firme, tendo fé. E a fé, ela nos justifica diante de Deus. Se você crê que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Irmãos, eu falei aqui no começo do culto, Deus mostrou a fé do Rubem. Por quê? Porque ele cria que a Renata ia sair de lá e a Sara também. Não, você não pode olhar para a circunstância. Você tem que olhar a lei, você tem que olhar na promessa, naquilo que Deus falou para você. Senhor, eu creio na sua promessa, eu profetizo a sua promessa sobre a minha vida. O Senhor falou isso, está em voz alta na sua casa, irmãos. Quantas vezes eu falo na minha casa, eu vou lá na minha oração, eu levanto a minha voz, Senhor, o Senhor falou, a minha família é tua. Aí eu começo a orar, eu vou orando por cada um, vou repreendendo mal, vou repreendendo coisas que estão acontecendo. Vou falando. Tenha medo de falar, não. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, a quais não sabe. Quando nós clamamos, Deus, ele faz algo. E eu falei aqui domingo, né? Eu falei daquilo, da leitura da palavra. E os cientistas, eles estão assim, abismados daquilo que a leitura da palavra faz. Nas células. As células, elas têm saúde. Foi descoberto há pouco tempo que uma sinfonia de Beethoven, né, reduz até 20% das células malignas no corpo. Agora imagina a palavra de Deus, irmãos. O que a palavra de Deus não faz conosco? Quando eu e você começamos, ele falou que, olha, crises de ansiedade, de depressão, aquilo lá foi saindo das pessoas, foi entrando a palavra de Deus. Mas uma vez por semana não fazia efeito. 2 vezes por semana também não fez efeito. Quando começou 3 vezes por semana, começou a fazer efeito. E aquilo lá começou a mudar a vida das pessoas, na saúde mental, a saúde do corpo, porque as células, irmãos. Deus já sabia disso. Por isso que Deus deu maná todos os dias. E aquela pessoa que lê todos os dias, Deus, ele muda a nossa história. Irmãos, é só você olhar para os nossos antepassados, que gostavam de ler a palavra, de orar, de estar na igreja, né? As minhas tias estão vivendo, ó, 95, 96, 94, com muita saúde. A tia Silvia parece uma menininha, varrendo a calçada. Às vezes eu acho que é uma empregada que está lá, quando eu chego perto é a tia Silvia. 93, varrendo a calçada, esbelta, e ela falou que depois que fez pilates, ó, ela ficou forte. Mas houve culto, houve o rádio o dia inteiro, põe nas pregações e ouve o dia inteiro. Palavra de Deus, irmãos. E a oração. A oração, esse lóbulo aqui, ele é onde está a nossa capacidade de resolver as coisas. A nossa capacidade de criatividade. Nossa capacidade de decisão, está tudo aqui. E quando você ora, essa parte do lóbulo central, ela se ilumina. E a palavra é aqui. Imagina só, né? Eu já falei isso domingo passado, é que isso me impressionou.
Já pensou o demônio que ele falou que a palavra de Deus fala que ele olha para nós e ele vê a marca de Jesus em nós. Agora o crente que não ora e o crente que não lê a palavra, está apagado. Aí passa luta, passa prova. Por isso, irmão, seja inteligente. Leia a palavra, busque o Senhor, ora todos os dias, faça um propósito. A minha mãe me ensinou, ela tem um propósito. Ela não dorme sem ler tantos capítulos da Bíblia. Isso era quando ela era aposentada. Muitas vezes eu vi minha mãe voltar de festa, ela falava: "Tem 3 capítulos para ler que eu não consegui fazer isso ainda, é na hora que eu vou dormir". 3 horas da manhã estava lá lendo. Compromisso com Jesus. Não importasse o dia nem a hora. E a oração. Hoje ela levanta, ela fica no quarto dela até umas 10 e pouco da manhã. Ela levanta umas 8h30, vai no banheiro, volta, começa a orar, depois ela vai, pega o caderno dela de oração, vai olhando pelas pessoas, depois lê a palavra, estuda, né. Isso é todo dia. Cheguei lá, na casa dela, eu e a Érika, falei: "A mamãe tá dormindo?" Eu olhei lá no quarto dela, estava sentadinha na cama, porque ela não aguenta, né, ajoelhar. Minha mãe tem 2 joelho mecânico, né. Aí ela sentada lá na cama dela e estava orando. Então glória a Deus, irmãos, vamos aprender com as pessoas que estão aí, que Deus tem cuidado e abençoado. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. Vamos pedir para o Senhor, para Ele cuidar de nós, para Ele dar livramento para nós de todo mal também, dessa dengue, que Deus venha livrar todos nós, né? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue, teu precioso sangue, ele nos justificou. E ele nos curou, e nos salvou, e nos libertou, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor por cada um de nós. Porque se não fosse o teu amor, nós estaríamos mortos. Obrigado, Jesus, pela sua obediência. Nos ensina a ser obedientes que nem a ti, Jesus. E Espírito Santo, eu te agradeço por estar comigo, por estar conosco todos os dias, por nos ensinar a chegar até o Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, papai, venha sobre cada vida que está aqui. E alcance também, Senhor, os nossos irmãos que não estão hoje aqui. Alcança lá a Isabel, que está trabalhando, o Mark e a Fer, que estão lá em Jundiaí. Alcança a Dani, Jesus. Alcança o Rodrigo, Deus. Alcança a Renata, que está lá estudando, tem misericórdia dela. Alcança, Senhor, os teus filhos, Pai. E toma conta, papai, de nós, Pai, que estamos aqui. Dá-nos uma semana, papai, na tua presença, Senhor. Dá-nos ousadia na tua presença, que nós possamos ir mais vezes na tua presença. E que a tua palavra, Senhor, seja na nossa boca constantemente, papai, falada e lembrada, Pai. Repreende todo o mal, Pai, contra a nossa vida, Jesus. Repreende as setas que voam de dia, que voam de noite. Em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos debaixo do teu esconderijo, Jesus. E eu te peço, Senhor, desde já, abençoa o culto que nós vamos ter terça-feira, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa ser viva e eficaz na nossa vida, Jesus. Fica conosco, Pai. Nos dá a tua bênção, Pai. E nos dá, Senhor, a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está encerrado e as tuas palmas adorem nosso Deus. Glória a Deus.